Boa noite a todos. Que Jesus continue conosco. E vocês sejam abraçados pela nossa querida mentora, irmã Dulce, e todos os benfeitores que já estão aqui cuidando de todos nós. Então, a forma como a doutrina espírita caracteriza a virtude do homem e a mulher virtuosos foi sintetizado nessa belíssima mensagem que a irmã acabou de ler, que é pelo espírito de François Nicolas Madeleine. Espero que eu esteja falando mais francês. Então é isso, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ou seja, a virtude é toda virtude vai nos levar a sermos e fazermos o bem. Não existe outro segmento. Não existe uma virtude que nos leve ao mal. Interessante é que antes de Jesus nascer, antes de 2000 anos, existiam alguns filósofos, um deles chamado Sócrates, era um filósofo grego, e ele dizia, em sua filosofia, que a virtude, ela não pode ser ensinada. Ninguém pode ser ensinado a ser virtuoso. Por quê? Porque é um dom de Deus. Ele pensava assim, é um dom de Deus. Então, é algo de se imaginar. Então, a pessoa já nasce virtuoso. Quem nascer virtuoso é porque recebeu um dom de Deus. Mas o nosso querido Allan Kardec, sempre questionador, que é o codificador da doutrina dos espíritos, ele questionou com certeza. Então ele dizia assim: se a virtude é um dom de Deus, seria então um favor divino. Então poderia se perguntar, por que não seria concedida a todos? Que Deus é esse que faria a acepção de pessoas? Que Deus seria esse parcial? Aquele ali vai vir com um dom da virtude, aquele outro não. Então o questionamento está certo, Allan Kardec. Por que não andaria todos? Qual seria o mérito para o recebimento de tal favor? Então, evidente que o Espiritismo ele veio justamente para tirar todas essas dúvidas, todos esses questionamentos. Então ele diz, né, que a virtude se adquire através de nossos esforços. Nós realmente já vemos que existências passadas com algumas bagagens já, algumas virtudes, porque como nós temos existências sucessivas, como nós reencarnamos, então nós já viemos, claro, evidente, que nós já vemos com algumas bagagens. Mas estamos aqui para adquirir mais, cada vez mais. Para que possamos chegar à perfeição, é uma coisa demorada, mas é o nosso destino, é evoluir e chegar à perfeição. E somente assim, através das virtudes conquistadas, é que nós podemos chegar a esse patamar. Então, através do Espiritismo, nós passamos a entender exatamente isso, que nós somos seres em evolução, somos seres capazes de se tornar perfeitos um dia, mas que nós devemos saber que nós construímos o nosso destino através do nosso livre-arbítrio.
Existem as programações, sim, mas o nosso livre-arbítrio é que vai nos dizer o caminho que queremos ir. Então, o nosso ser, o nosso espírito, ele já nasce com a necessidade de se tornar melhor, de evoluir, de adquirir virtudes. É como se, quando nós reencarnamos, como nós queremos crescer. Nós sentimos a necessidade de querer crescer. Quantos de nós, quando eram pequenos, dizem, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. E quando chega os 18 anos, a gente vê que não é muito bom se tornar adulto. Mas o nosso espírito, ele já nasce com essa necessidade de fazer algo a mais. Sempre com aquela ânsia de evolução. Tudo que Deus faz é muito perfeito, né? Então, pessoas virtuosas, elas acabam se destacando das demais. E não é porque, como Sócrates falava, que vem com um dom divino. Não é isso. É porque são pessoas que aproveitam justamente a nova existência, a reencarnação. Porque muitas vezes tem pessoas que desencarnam e não aproveitaram nada. Evidente que nós não conseguimos retroceder. O que nós trazemos de bagagem, nós vamos levar. Mas é para ser acrescido, não é para diminuir. Não pode. A lei divina não permite isso. Que se retroceda, que diminua. Ou seja, se eu tenho esse relógio aqui, eu vou ter esse relógio. Se eu quiser um relógio a mais, eu vou conquistar. Se eu não quiser, mas ninguém me toma esse relógio. Eu não vou ficar sem ele. Mesmo tendo que reencarnar novamente. Mesmo reencarnando já em outros planetas mais primitivos. Mas a minha bagagem, ela vai continuar. Então, tudo que nós conquistamos, nossas virtudes, elas são bagagens eternas. Como eterno também é o nosso espírito. Então, existem pessoas que reencarnam e elas sabem muito bem aproveitar essa nova existência. E outras não. Inclusive, ontem mesmo nós estávamos falando nessa festa, o tema era, de ontem, reclamar. Muitas pessoas passam a vida só reclamando. E por quê? Se essa vida é maravilhosa? Porque nós, materialmente falando, nós só temos esse corpo aqui e o espírito anima. Mas tudo pode ter agora e pode acabar de uma hora para outra. De fato, é nossa bagagem espiritual que vai fazer com que nós possamos nos tornar melhores e não os bens materiais que possuímos, né? Então é isso, o Espiritismo veio nos trazer todo esse conhecimento do que é a virtude, né? E como devemos conquistá-la e por que conquistá-la. Então tem pessoas que já nascem com bons sentimentos. São pessoas que vão adquirir mais, mas elas já têm uma grande bagagem. Para elas é muito simples ser bom, generoso, solidário, benevolente, caridoso. Para muitas pessoas isso é muito simples, porque elas não sabem viver de outra forma. Não sabem deixar de ajudar o seu próximo. Então, se torna um hábito. Não tem pessoas que são assim? Já amanhece o dia, já primeiro agradecendo a Deus. Se amanheceu bem, se amanheceu mal, já agradece a Deus. Obrigado, meu Deus. Abri os olhos, estou aqui.
tenho mais um dia. Obrigado por devolver minha alma. Tem pessoas que não pensam assim. Né? Tudo está ruim. Tudo é ruim. Então, um exemplo nós temos agora, um exemplo muito grande de tudo isso que acabei de falar aqui. Nós temos as pessoas que estão lá, que sofreram, que perderam tudo no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que vieram de outros estados para ajudar aquelas pessoas e nem tinham necessidade, porque os seus estados não estão alagados, mas estão lá, estão fazendo doações, estão passando noites sem dormir. Né? Tem pessoas que estão chorando junto a outras pessoas que choram. Tem pessoas que estão ali dando a mão àqueles que não têm mais nada. E principalmente aquelas pessoas que perderam até pessoas da família. Então, mas existe aqueles que estão lá para roubarem as doações. Tem pessoas que estão lá para violentarem as crianças que estão nos abrigos. Que pessoas são essas? São pessoas mais. São pessoas que não têm nenhum tipo de virtude? Tem sim. Mas ainda estão na ignorância, ainda estão unidos àqueles espíritos pertinentes no mal. Mas tudo isso passa, tudo isso muda. E muitas vezes é isso. É pela dor que a gente consegue evoluir. E nunca pelo amor, né? Então tem uma passagem aqui que acredito que todos conheçam. Aquela mulher que já fazia 12 anos que tinha um fluxo contínuo. Alguém lembra dessa passagem bíblica? E que ela toca nas vestes de Jesus e ele nem vê. Mas ele diz: alguém me tocou, senti sair virtude de mim. Olha só. Jesus. Muitas pessoas tinham tocado nele, mas não tinham tocado que ela disse, sem tocar no manto dele, ela sabia que poderia ser curada. Por isso, alguém tocou verdadeiramente. Exatamente. E é isso. Jesus tem todas as virtudes que um dia nós desejamos conquistar. Mas se essa mulher não tivesse a fé que ela tinha, não adiantaria ela tocar nas vestes de Jesus. Jesus tinha caridade, tinha o amor, todas as virtudes necessárias, todas as virtudes que caracterizam o homem de bem. Mas sem fé, não iria adiantar. Então, inclusive, existem algumas passagens bíblicas que dizem que a fé remove montanhas, que a fé é quem salva. Nós sabemos que não é bem assim, porque a fé sem obras ela é morta. Porém, não adianta fazer nada se não tiver fé. No livro dos Espíritos, na questão 893, os Espíritos nos mostram uma coisa muito importante, que corrobora com essa passagem bíblica. Os Espíritos afirmam que a mais meritória de todas as virtudes qual é a virtude mais meritória? A caridade. Isso, a caridade. Então, eles dizem que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária do arrastamento dos maus pendores. Ou seja, cada vez que nós lutamos contra as nossas más tendências,
nós estamos adquirindo virtudes. Olha a sabedoria dos Espíritos. E ainda, mais sublimidade, mais perfeição, maior primor, é justamente a virtude, consistente no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, é ou não o que nós acabamos de ver agora no Grande Sul? Quantas pessoas estão ali que poderiam não estar? Quantas vezes nós estamos passando na rua, nós vemos pessoas ali, porque estão embriagadas, estão no chão, e simplesmente passamos ao lado e deixamos. Por quê? Porque ela bebeu porque quis. Eu não vou me atrasar para o meu trabalho, para ajudar ninguém. Não, muitas vezes não acontece isso. Acontece. E aí é onde entra a caridade. Porque você está olhando o outro como se fosse você. Como Jesus já dizia, ama o próximo como a ti mesmo. Então aquela pessoa é importante. Seja ela quem for e do jeito que for. Então Jesus veio nos trazer isso, a grande virtude, a caridade. E ele nos mostrou muito isso. Lembra do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os simples, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Continua nos ensinando, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, o Sermão do Monte, todas as parábolas de Jesus, ele está mostrando justamente isso. Porque desde que ele coloca a caridade em primeiro lugar, é porque implicitamente abrange todas as outras virtudes. Porque quem é caridoso ama seu próximo. Quem é caridoso não é orgulhoso, não é egoísta. Quem é caridoso é generoso, é benevolente. Mesmo que nós não pensamos nisso, porque realmente, muitas vezes nós somos virtuosos, mas a gente nem imagina que é. Porque aí engloba a humildade. Então, é justamente a negação, quando nós vemos que Jesus veio nos mostrar o seu caminho através de suas atitudes. Então nós vemos que ele trouxe para nós a forma de negação do mal, da ignorância, do orgulho, do egoísmo. Então, Jesus não veio para acabar com nossos pecados. Ele veio nos mostrar como nos salvarmos através do amor, da caridade. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é isso. É cada vez mais tentar adquirir virtudes. Independente do que aconteça. Independente de para quem nós façamos a caridade. Porque um dia nós também poderemos estar no lugar daquelas pessoas. E aí, nós vamos querer um melhor tratamento. Então, é através disso, através de cada gesto, de cada
cada posicionamento diferenciado, cada aquisição de virtude, nós podemos um dia dizer: eu sou filho de Deus e Deus me ama. Graças a Deus.